Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá para mais um exemplo 19, Enem Geometria Plana 2015. Ele traz o seguinte contexto para a gente. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir em relação a um total de calorias diárias 60% de carboidrato, 10% de proteína e 30% de gordura. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessa porcentagem, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, então veja bem, ó, triângulo equilátero, losango, um pentágono regular, hexágono regular ou um octógono. Lembrando que aqui eu tenho 3 lados, 4 lados, 5, 6 e 8 lados. Desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas, ela desenhou as seguintes figuras. Entre essas figuras, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimento, quem é? Então vamos lá, pessoal. É só a gente pensar o seguinte, que no caso do triângulo, fica um pouquinho difícil de observar, mas eu poderia imaginar o seguinte. Olha só. Se eu dividisse ele em vários triângulos equiláteros, eu consigo imaginar que eu tenho no total, pensando que esses pequenininhos aqui, ó, correspondem a um triângulo, eu tenho no total, ó, um de proteína, 3 de gordura, então seria 4, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 de carboidrato. Então, 1, 2, 3, 4, 5 com 3, 8, mais 1, 9. Então, pensando no triângulo, olha só. Triângulo. Pensando no triângulo, eu tenho 1 de 9 para proteína. Eu tenho 3 de 9 para gordura. E eu tenho um total de 5 de 9 para carboidrato. Se eu quisesse saber a porcentagem, é só dividir. Então, por exemplo, 1 dividido por 9 vai dar 0,11, um valor aproximado. 0,11 chega próximo de 11% de proteína. Aqui, se eu for dividir 3 por 9, vai dar 0,33 aproximado. 0,33 seria em torno de 33% de gordura, tá? Fazendo a mesma ideia aqui por carboidrato, 5 dividido por 9 daria 0,55 aproximado, que daria a mesma coisa de 55% para carboidrato. Bom, são valores bem próximos aos valores de referência mencionados, né? Olha lá, 60% de carboidrato, 10% de proteína e 30% de gordura. Tá bem próximo. Ah, professor, mas se eu somar não vai dar 100, vai dar 99. Foi o que eu falei. Eu aproximei essa divisão, tá? Então, o triângulo é uma boa opção. Mas vamos ver se tem outro melhor? Vou pegar esse losango. Olha só. Esse losango, eu poderia dividir ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, 8 triângulos. Certo? Então, pensando aqui, no caso do losango, eu tenho, para proteína, 1 de total de 8. Proteína. Eu tenho, pensando em gordura, um triângulo
2, 3, num total de 8. Para gordura. E carboidrato tem 4 de total de 8. 4 num total de 8. De carboidrato. Isso aqui daria um valor aproximadamente, se eu fosse fazer a divisão ali, ó. 1 dividido por 8, 0,125. 0,125 é a mesma coisa de 12,5%. Gordura, 3 dividido por 8, 0,375, que daria 37,5%. E aqui vai dar meio, né? 0,5, que é a mesma coisa de 50%. Então, a gente pode reparar que está bem fora do proposto pelo enunciado. Então, não colocaria o losango, não. O triângulo está mais próximo, tá? Vou tentar agora o pentágono. Fazendo a mesma ideia, olha só. Aqui eu tenho o quê? Um triângulo de proteína. Então, eu vou dividir isso aqui em outro triângulo igual, outro triângulo igual, outro triângulo igual, outro triângulo, outro e outro. De tal forma que eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triângulos, 10 pedacinhos de pizza. Dos quais, trabalhando no pentágono agora, dos quais eu vou ter 1/10 de proteína. 1/10 é 0,1. 0,1 é a mesma coisa de 10%. Opa, bateu em cima da régua, hein? Pensando em gordura, eu teria 3 de 10. 3 de 10 de gordura, que é a mesma coisa de 0,3. E 0,3 é a mesma coisa de 10 por 30%. Em cima da régua, hein? Vamos ver se bate carboidrato. Tem que bater, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de um total de 10. 6 de um total de 10 de proteína, de carboidrato é a mesma coisa de 0,6, 0,6, 60% em cima da régua do pedido. Olha lá. 60% de carboidrato, 10% de proteína, 30% de gordura. Então, com certeza, o melhor polígono que a nutricionista poderia aderir era o triângulo, era o polígono do pentágono, que daria as porcentagens corretas, tá? Então, se você quiser também trabalhar aí para o hexágono, é só dividir em pedacinhos, tá bom? E dividindo em pedacinhos, você vai encontrar, por exemplo, para carboidrato, do caso do hexágono, 7/12, proteína 1/12 e gordura 1/4. Tá? Já simplificado. Para o octógono, você encontraria carboidrato 3/4, proteína 1/16 e gordura 3/16. Lembrando que esse 3/4 já é simplificado, então seria 12/16, que é a mesma coisa. Mas eu não preciso fazer o restante porque eu já tenho a certeza plena que o valor exato se encaixa melhor no caso do pentágono, então opção C de casa.